Bíblica, carta a Filemon. O tema de hoje é o amor e a fé de Filemon. Capítulo único de Filemon, verso de número 5, que diz o texto sagrado: E ouvindo o teu amor e a fé, a qual tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos. Obrigado, pode ocupar o assento. O testemunho do amor e da fé que Filemon tinha para com Cristo e para com todos os irmãos é o motivo pelo qual Paulo agradece a Deus. Antes do apóstolo pedir a Filemon que perdoasse e recebesse Onésimo como irmão amado, ele ressalta o testemunho do mesmo que circulava entre o povo de Deus. Então, o testemunho de Filemon, a sua vida cristã legítima que ele levava diante de Deus, era conhecido de todos os irmãos. E agora o Paulo tem a expectativa que esse servo, Filemon, faria muito mais do que ele estava pedindo, tá certo? Pois bem, agora o primeiro ponto aí do texto é: ouvindo, Paulo falando de Filemon, ouvindo o teu amor e a fé. Ouvindo o teu amor aqui é a respeito do teu amor e da tua fé. A palavra ouvindo aqui, grega, é akouo, que significa ouvir, escutar, perceber pela audição. Ouvir, entretanto, abrange não apenas o sentido de percepção do que você está ouvindo, mas também de apreensão e aceitação pela mente do conteúdo que está sendo ouvido. Por exemplo, você ouve algo. Se isso é do seu desinteresse, você não dá atenção a esse conteúdo que você está ouvindo, tá certo? Então, agora imagine só isso aqui comigo. Você já reparou quando uma pessoa testemunha de outra, mas você sabe que aquele testemunho não é genuíno por saber, por experiência da conduta daquela pessoa? Não há aceitação, mas no seu coração o quê? Há rejeição e desinteresse pela sua mente daquele conteúdo que está sendo falado, daquele testemunho que está sendo dado dessa pessoa. Ok? Aí tem lá alguém que fala, e vai testemunhar. Você viu como aquela pessoa é usada por Deus? Você viu como ela fala? E aí você que conhece os pormenores, a pessoa até fala, a pessoa até louva, a pessoa até profetiza, mas é trambiqueiro. Fala mal da vida dos outros. Você não aceita com a sua mente. Você ouve com desinteresse. É ou não é verdade? Você fica desinteressado por quê? Porque você teve uma experiência com aquela pessoa e sabe que o que ela está falando não condiz com a vida que ela leva. Então, quando Paulo está falando do testemunho de Filemon, está querendo dizer o quê? Não é só que eu estou ouvindo, eu sei que você é mesmo. Esse é o sentido. Então, observe, aqui o primeiro ponto que nós vamos trabalhar é esse: nós temos que zelar pelo bom testemunho. Nós temos que zelar pelo bom testemunho na vida cristã. Você sabe que o que mais o adversário luta conosco é que nós devemos dar mau testemunho do Deus que nós servimos? Você viu toda a luta que já passou? Toda a luta que já passou, o que o diabo queria que ele fizesse? Desse mau testemunho, para ver se ele blasfema do Deus. Ele falou, toca, faz isso com ele, e vai ver se ele não blasfema de ti. O que é blasfemar? Dá mau testemunho. Se a pessoa blasfema de Deus, está dando mau testemunho. Então veja, a luta do adversário. O Satanás diretamente luta contra nós e usa pessoas. Sabe para quê? Para que nós venhamos a perder o nosso testemunho. E às vezes usa pessoas, e aquela pessoa está sendo usada ali por Satanás para te corromper a sua vida com Deus. Mas sabe para quê? Para corromper o seu testemunho. Veja só que nós temos que zelar disso. Atos 16, 2, Paulo e os irmãos, na verdade, falando de Timóteo, do qual davam um bom testemunho. Não é simplesmente dar testemunho, é dar bom testemunho. Então, as pessoas davam um bom testemunho de Timóteo. E o que é testemunho? É afirmar, é ter visto, ou ouvido, ou experimentado, dar um informe favorável, né? Então as pessoas falam daquilo que vem, daquilo que ouvem ou daquilo que experimentam. Então a pessoa prova do caráter daquela pessoa, da convivência com aquela pessoa, e a partir daí é que você deve tirar conclusão. Nunca tire conclusão da vida de ninguém pela boca de outros.
Vamos lá? Como alcançar bom testemunho? É uma pergunta aqui. Como que nós podemos alcançar um bom testemunho diante de Deus e das pessoas? Como? Olhando para aquele que é perfeito. E quem é perfeito? Jesus. A Bíblia Sagrada diz em Hebreus 11, 2 e 12, 2, diz assim, primeiro, a Bíblia Sagrada diz assim: e os antigos, pela fé, alcançaram testemunho. Abraão, pela fé, deu testemunho. Abel, pela fé, deu testemunho. Enoque, Noé e todos os outros, todos os servos de Deus do Antigo Testamento, todos conseguiram dar bom testemunho enquanto permaneceram na fé. E quando eles deram mau testemunho, como Davi, que um dia cometeu atrocidades como adultério e coisas mais. Por quê? Porque ele caiu da fé. Então, enquanto você permanecer na fé, olhando para Jesus, você vai permanecer dando um bom testemunho. Porque quando a Bíblia diz olhando para Jesus, você já ouviu isso? Em Jesus não se vê imperfeições. Jesus é o homem perfeito. Ele nunca pecou, nunca falhou, nunca fez absolutamente nada de errado. Então, quando eu coloco o meu olhar em Cristo, eu vou conseguir andar como Ele andou, viver como Ele viveu. Essa é a nossa fé. E isso é alcançar bom testemunho, porque em tudo Jesus honrou o Pai. E se nós olharmos para Jesus, a gente vai conseguir honrar o Pai também da mesma forma. Agora observe isso aqui, analisando a vida do diácono Estevão, que é registrado no capítulo 6 e 7 de Atos, que ele era um grande imitador de Cristo, vemos que a boa reputação, de alguma forma, em algum nível, pode ser distorcida. Escute, há uma diferença de um caráter ilibado e de uma boa reputação. Porque, conforme já disse aqui, em algum nível, a boa reputação, ela pode ser distorcida. E como que eu vejo isso? Em Atos 6:11. A Bíblia diz que subornaram alguém para mentir. Chegaram lá, Estevão estava pregando a verdade, falando a verdade. E aí uns homens maus pegaram uma somatória de dinheiro e contrataram pessoas mentirosas para caluniar Estevão. E foi lá e contratou e pagou. Falou, calunia Estevão e disse que ele falou isso. Distorceu a fala dele. Então você perceba que o Estevão era um homem de boa reputação, até porque, o que é reputação? O que as pessoas falam de você, isso é reputação. Só que de alguma maneira, em algum nível, a reputação, ela pode ser distorcida. Agora o caráter jamais. Entende? Agora perceba só isso aqui comigo. Mas o caráter transformado e moldado pelo fruto do Espírito jamais pode ser distorcido. As pessoas podem, ouvindo da boca de um caluniador, tirar a conclusão precipitada de nós. Mas quando eles provam da convivência, experimenta do nosso caráter em Deus, transformado em Cristo, isso jamais pode ser distorcido. Isso é muito forte que eu estou falando para vocês, muito forte. Porque a boa reputação é algo mais superficial. Agora o caráter é experimentado de forma mais pessoal, de forma profunda. A prova disso é que a mentirosa reputação que criaram de Estevão foi vencida quando Paulo provou o caráter de Estevão pessoalmente, e Paulo ficou impactado com isso. E eu tiro isso de Atos 22, 20. Por quê? Estavam dizendo de Estevão, blasfemou, ele falou contra Deus, contra o templo, contra a lei de Moisés, era tudo mentira. E aí Paulo o que fez? Na época ele não era um apóstolo, ele estava na contramão da vontade de Deus, ele era ainda chamado de Saulo. E o que ele fez? Ele consentiu na morte de Estevão, de tal maneira que as vestes de Estevão foi colocada aos pés de Saulo. E o que Estevão fazia quando mentiam contra ele? O Estevão poderia pagar com a mesma moeda, se revoltar contra eles, falar contra eles, mas sabe o que Estevão fez? Orou ao Senhor. A Bíblia diz que ele falou assim, Deus, não lhes imputes esse pecado, porque não sabem o que estão fazendo. Irmão, esse testemunho impactou a vida de Saulo, de tal maneira que foi através do testemunho e da intercessão de Saulo que Cristo apareceu para ele.
E ele se converteu, porque agora o Saulo está dando testemunho de Estevão na sua pregação diante dos reis da terra, e está lá Saulo pregando e falando: olha, eu era um perseguidor da igreja, mas houve um homem chamado Estevão, que deu testemunho de Jesus Cristo, e esse mesmo Cristo apareceu para mim. Irmão, quando Paulo provou do caráter transformado de Estevão, ele ficou impactado. Então as pessoas diziam algo caluniosa de Estevão, mas quando Paulo provou o caráter dele, viu que ele tinha um caráter transformado. Deus vai desfazer muita mentira ao teu respeito, quando alguém experimentar daquilo que você é na presença desse Deus que você serve. Aprenda isso aqui, pelo amor de Deus. Nunca avalie a vida de quem quer que seja pelo que os outros falam. Tire a sua própria conclusão. Guarde isso na tábua do teu coração, irmão. Olha que coisa tremenda. Um princípio bíblico aqui poderoso que eu quero passar para vocês é esse. É que o caráter experimentado de forma pessoal tem que falar mais alto do que o testemunho ou reputação falado por outros. Eu vou repetir isso aqui. O caráter experimentado de forma pessoal, alguém teve contato com você, conviveu com você, porque escute, eu vou dar exemplo de mim mesmo. Uma coisa é você tirar uma conclusão de mim pelo aquilo que eu falo aqui no púlpito. Agora, outra coisa é você conviver comigo no falar, nos contratos, nas coisas que eu faço. As pessoas vão verdadeiramente analisar a minha vida, e aí, não é simplesmente quando eu estou aqui em cima pregando, porque aqui em cima eu posso passar uma coisa que eu não sou. Mas, eita, senti a glória aqui. Mas quando você vai para o tete a tete, você vai negociar com a pessoa, você vai fazer alguma coisa, você vai conviver, você vai sentar na mesa com a pessoa. Quer conhecer uma pessoa? Senta com ela um pouco. Troca um papo com ela para ver. É aí que você descobre o caráter de alguém. O caráter é revelado na convivência. Pega isso aqui, minha gente querida, eu vou repetir. O caráter experimentado de forma pessoal tem que falar mais alto do que o testemunho ou reputação falado por outros. E de onde que eu tirei isso? Da Bíblia. 1 Reis 10, do 1 ao 7. Eu vou só citar o texto. O texto diz: e ouvindo a rainha de Sabá acerca de Salomão, acerca da sabedoria que Deus deu para ele, sabe o que a Bíblia diz? Ela foi lá para examiná-lo, ela foi lá para aprová-lo. Sabe o que ela está querendo dizer? Estão falando algo de você, mas eu quero ir aí e saber se isso é verdade ou não. Ela está dizendo, estão dizendo por aí que você tem uma grande sabedoria, que você é de Deus, mas deixa eu ver se é isso de verdade. Quando ela chegou lá, e ela começou a experimentar o caráter dele, e aí a Bíblia diz que nada ficou oculto aos olhos daquela mulher, porque quem tem caráter não precisa esconder nada de ninguém. Ele trabalha às claras, trabalha no preto e no branco. E aí, sabe o que ela chegou? Sabe qual foi a conclusão daquela mulher? A Bíblia diz que quando ela viu o testemunho, quando ela prova ali o caráter de Salomão, a Bíblia diz que ela saiu o fôlego dela. Ela perdeu o fôlego. O que é isso? Irmão, ela ficou impactada com aquilo que ela ouviu e com aquilo que ela estava vendo. E aí a conclusão foi essa: olha, me falaram da tua sabedoria, mas não me falaram nem a metade, porque você sobrepujou infinitamente mais do que aquilo que falaram. Existem pessoas que forçam muito falando daquilo que o outro nem é, e aí quando vai chegar para tirar a prova real, você fala: vixe, não é nada disso não, hein? E às vezes tem pessoas que você não fala nem muito, mas quando você vai para a prova real, você fala: é muito mais do que eu imaginava, é muito mais do que falaram para mim. Aleluia. Isso aqui é outro nível de vida cristã, viu, minha gente? Vamos lá, essa primeira parte aqui do texto que eu li é a parte principal aqui desse estudo e a parte maior do estudo, tá bom? As outras duas partes são mais resumidas. Então vamos lá, ouvindo do teu amor. Amor é ágape.
é que muitos têm como aquele que é chamado o amor de Deus, né? Que significa amar, tratar com afeição, cuidado amoroso. O amor e a fé de Filemão é para com Jesus Cristo e para com os irmãos. Ou seja, a forma como eu me relaciono com Deus reflete nas pessoas. Vou repetir. A forma como eu me relaciono com Deus, isso vai refletir nas pessoas. Se eu tenho uma vida fraca com Deus, imagine como que eu vou ter uma vida com as pessoas. Entende? Se o meu relacionamento com Deus é frágil e fraco, o meu relacionamento com as pessoas vai ser frágil e fraco. Parece que vocês foram embora agora. Qual é o primeiro e grande mandamento? Qual é o primeiro e grande mandamento da Bíblia? Amar a Deus. E todos os outros mandamentos dependem desse. Por que o principal mandamento é amar a Deus e qualquer outro mandamento que existir, qualquer outro, depende desse, amar a Deus. Porque se eu amo a Deus, por exemplo, vamos aqui para o decálogo, os 10 mandamentos. Se eu amo a Deus, eu não vou cometer idolatria. Se eu amo a Deus, eu não vou usar o nome do Senhor em vão. Se eu amo a Deus, eu vou ter tempo para Deus, eu vou guardar dias para Deus. No caso, hoje nós guardamos toda a nossa vida, não é só o sábado ou só o domingo, é todo dia do Senhor. Se eu amo a Deus, escute isso, se eu amo a Deus, eu não vou cometer adultério, eu não vou adulterar, eu não vou matar, eu não vou dar falso testemunho. Então tudo está vinculado ao amor. Todos os mandamentos dependem desse, amar a Deus. Eu vou até ler isso aqui, se vocês me permitem, eu vou ler o que está em Deuteronômio, o capítulo de número 6, capítulo 6, versículo 4 e 5, que também Jesus cita esse mesmo texto do Novo Testamento em Marcos 12, 29 e 30, que no hebraico é tão lindo essa leitura que eu vou fazer ela, que é o Shema Israel, né, que diz assim, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Ve'ahavta et Adonai Elohecha bechol levavecha uvechol nafshecha uvechol meodecha. Que traduzindo, eita glória, vou ler com vocês. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Olha só, amarás, pois o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder ou toda a tua força. Diga coração, alma e força. Vamos aplicar essa lição linda. Aqui ouvir aqui está vinculado a abrir o coração e obedecer a Deus, porque tem gente que ouve, endurece e não obedece. E aonde se dará a condenação desta pessoa. Mas aqui o sentido é o quê? Ouve Israel, e está dizendo para todos nós, é o quê? Você deve ouvir a palavra e abrir o coração e passar a colocar ela em prática. É isso que significa, tá certo? O Senhor amorosamente se revelou como o único e verdadeiro Deus, porque Israel estava num contexto de prisão, escravidão no Egito, e lá se servia a Deus, um monte de deuses falsos, é Deus para isso, é Deus para aquilo, é Deus para cada área eles tinham um Deus, mas aí o Deus verdadeiro, aleluia, desceu lá no Egito, usando a vida de um homem chamado Moisés, e operou sinais, prodígios e maravilhas, que ninguém poderia fazer. Irmão, imagine um homem só, sem arma, sem escudo, sem lança, sem exército, libertar uma nação, da nação mais poderosa da terra no tempo antigo. Isso é inimaginável. É como eu já falei, é como se chegasse aqui, Deus pegasse, estou dando um exemplo, é como se Deus chegasse e falasse, os Estados Unidos hoje é a maior nação, né, bélica, é a maior nação, a nação mais poderosa do mundo. É como se Deus chegasse hoje para mim e falasse, vai lá e você vai sozinho e diga que essa guerra eu já venci e que eu estou te dando vitória e que acabou. Irmão, é só um soldado capanga dele vir e dar um chum. Um soldado lá, acabou. Mas eu só estou falando isso para vocês dimensionar o tamanho do milagre que é Deus usar um homem para libertar.
Isso é um milagre do milagre, minha gente. Então é esse Deus que auto se revelou como Deus verdadeiro. Israel não vai adorar pau, Israel não vai adorar madeira, Israel não vai adorar deuses pendurados na parede, Israel vai adorar o Criador dos céus e da terra. Logo, esta verdade libertadora, que Deus é o único Senhor, direciona todo o meu ser a Ele. Deus auto se revelou, Ele é libertador, Ele é Senhor, Ele é Deus, Ele é Criador. Se Ele, essa verdade libertadora, faz o quê? Eu me direcionar para Ele, como? Com amor. Então por que eu me direciono a Deus com todo o meu ser, com amor total? Por quê? Porque Ele auto se revelou como Deus verdadeiro. Por que Deus tem que ser amado? Não é pelo que Ele dá, é pelo que Ele é. Aleluia. Escute isso aqui, gente do céu. Amor não é mero sentimento ou emoção, como temos visto, mas obediência aos mandamentos de Deus. João 14, 23, Jesus falou: se vocês me amam, vocês vão guardar a minha palavra, vão guardar os meus mandamentos. Então tem pessoa que confunde amor com aquela paixonite, né? Aquela coisa passageira. Hoje ama, amanhã já não ama. É mais ou menos assim. Eu te amo. Passou o primeiro problema, não estou te amando mais não. Isso não é amor não, filho. Isso não é amor. É mais ou menos assim, não, estou com Deus. Deus está dando vitória, está abrindo as portas. Passou a primeira luta. Que amor é esse? Já não quer mais a fé, já não quer mais caminhar. Isso aí é sentimentozinho, emoçãozinha. Estava emocionado, hein? O próprio Jesus falou em Lucas 6, 46 e 49, ele falou: vocês me chamam Senhor, mas não faz o que eu mando? Vocês falam: Senhor, Tu és Senhor, nós te amamos tanto. Tá certo, deixa eu ver o que você está fazendo. O amor é medido pelo aquilo que eu faço em relação ao que Deus falou. E aí Jesus falou: aquele que faz o que eu mando, o que ouve a minha palavra e pratica, ele está edificando a sua casa na onde? Na rocha. E aí vem o vento, tempestade, não vai cair a casa. Eu estou profetizando, a tua vida espiritual não vai cair, viu? Você está firmado nesta palavra, a palavra do Senhor. É isso que nos traz firmeza. Agora vamos lá. Amar a Deus de todo o coração, como que se ama a Deus de todo o coração? Eu estou resumindo. É tê-lo como a maior busca. Como diz em Jeremias 29, 13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Então amar a Deus de todo o coração é fazer dele a sua maior busca, porque está escrito: onde está o teu tesouro, aí tem o teu coração. Quem quer o teu tesouro? Deus, Ele é o nosso tesouro. Então onde está o seu coração? Ai, Deus. Amar a Deus de todo o coração é ser movido por Ele. O que te move? Se você ama a Deus de todo o coração, você não é movido por coisas, você é movido por Deus. Colossenses 3:1. Se você já ressuscitou com Cristo, buscai as coisas que são do alto. Para que eu busque, eu tenho que me mover. Então veja, o que me move estar aqui, congregar, servir a Deus, orar, louvar, o que me move não é as coisas que têm sido me dada, ofertada. O que me move, o que me faz estar aqui é simplesmente o quê? Porque eu amo Ele de todo o meu coração. E eu sou movido por Ele. Quem é que te faz estar aqui? Aleluia. O que te moveu estar aqui? Aleluia. Diga: é o amor ao meu Deus. Quem pode fazer uma declaração profética de amor e louvor a esse Deus que você ama? Tu tens todo o meu coração, ó Deus. E amar a Deus de toda a alma. O que significa amar a Deus de toda a alma? É ter fome e sede de Deus, porque a alma é quem nós somos. Salmo 143:6 diz: a ti eu levanto as minhas mãos, porque eu tenho sede de ti, ó meu Senhor. Olha o que ele está dizendo: a minha alma tem sede e fome de ti.
Oh meu Deus, sabe o que o salmista está dizendo? O salmista está dizendo que eu sou preenchido pelo Senhor, o meu prazer está em ti. Fome, sede, é questão de sobrevivência. Alguém vive sem comer? Alguém vive sem beber? O que o salmista está dizendo? Eu vou morrer eternamente se eu não beber da tua presença. O que mantém a minha alma saciada é a tua presença. Aleluia, glória a Deus. O Salmo 16:2 diz assim: a minha alma disse ao Senhor, tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de ti. Quando o salmista diz, eu não tenho outro bem além de ti, sabe o que ele está dizendo? Só o Senhor é o suficiente. Só o Senhor para minha alma já basta, já basta. Ou seja, o salmista encontrou o sentido da vida e da felicidade em quem? Em Deus. Deus é o sentido da vida. Qual é a nossa felicidade? Deus, se chama Deus. Aleluia. Ama a Deus de toda a tua alma. A tua alma hoje está bebendo, hoje aqui. Por isso que Jesus falou, quem tem sede, eita, que você reclama, quem tem sede, vem a mim e beba. Venha beber da água, deixa essa alma faminta beber da comunhão de Deus, da comunhão da presença. A alma não é preenchida com coisas, a alma não é preenchida por valores terrenos e humanos, a alma é preenchida pela presença de Deus. É bênção aquilo que Deus acrescenta na nossa vida? É bênção. Ter um relacionamento conjugal, eu posso dizer, é uma bênção. Ter relacionamento familiar, pais e filhos, é uma bênção, mas não é isso que me preenche. Ter um bom trabalho, ter um salário, isso não é bênção? Glória a Deus, mas não é isso que me preenche. O que preenche a minha alma, o que deixa a minha alma satisfeita, farta. Aleluia, é me relacionar. Quem quer se relacionar? De toda a tua alma, de todo o teu ser, aí a presença dele. Aleluia, glória a Deus. E amar a Deus de toda a nossa força significa o quê? Amar a Deus de toda a força significa de toda a entrega, de toda a dedicação, de todo esforço, de toda a devoção. É como Caleb, tinha 85 anos, mas falou, eu estou pronto para entrar e sair para a guerra como se eu tivesse 40 anos. O que é isso? Amar a Deus com toda a sua força. Quer ver outro exemplo? Simeão, era já cão branca já, velhinho. Pelo Espírito Santo não perdia um culto, estava lá. Lembra Ana? 84 anos. Não se sabe se ela era viúva de 84 anos ou se ela tinha 84 anos. Mas a Bíblia diz que ela servia a Deus como no templo todos os dias. Com jejum, com oração. Isso é amar a Deus de toda a força. Agora, veja só como você vê. Eu vou dar um exemplo aqui comum que acontece aqui, tá? E é no geral, serve para todos nós. Como que você vê que você vai perder na força? Por exemplo, uma pequena garota te tira do culto. Você não está amando a Deus com a tua força. Agora ficou silêncio, né? Esse dia choveu, né? Eu estou falando de modo geral, não é isso aqui é de modo geral. Porque quando você ama a Deus com toda a sua força, você não mede esforço para estar na casa dele, na presença dele. Aí você fala, hoje eu trabalhei, estou moído, mas você ama a Deus com toda a sua? Tem gente que deixa toda a força no trabalho, e a hora que chega para dar força no culto não tem, está amando mais o trabalho do que a Deus. Mas tem gente que entrou aqui moído, trabalhou o dia inteiro e está dizendo, tu tens a minha força, tu tens a minha força. Quem pode levantar as mãos e dar tudo que tem agora para o teu Deus? Foi humilhado no trabalho, mas está dando a força aqui para Deus. Está passando dificuldade, de enfermidade, mas está dando a força. Ai, canai, esteve para súpria. Eita, está descendo aqui forte, hein? Vamos. O amor para com os irmãos, porque o amor de Filemão não é só para com Deus, para com Jesus. O amor dele é para com os
Os irmãos também. O amor para com os irmãos envolve cuidado e ajuda nas necessidades. Vamos ler o texto? 1 Tessalonicenses 2,8. Olha que Paulo diz: assim nós, sendo-vos tão afeiçoados, ele tinha um amor verdadeiro, né? De boa vontade quiséramos comunicar-vos, não somente o evangelho de Deus, mas ainda a nossa própria alma. A alma que é a vida, quem nós somos. Porquanto nós éreis muito queridos. Queridos aqui é agape, é amor, amados, né? Olha que Paulo está dizendo: por amar vocês, eu não só estava disposto a comunicar o evangelho, mas dar a minha vida por vocês. Ô, irmão, quem é que tem coragem de dar a vida pelos irmãos? Isso aqui é coisa muito séria. E isso, olha só para você entender. O amor nos faz dar a vida por alguém. Amar e dar a vida por alguém, além de imitar a Cristo, porque Jesus falou em Marcos 10:45, o que ele falou? Eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir e dar a vida. Então, quando você dá a vida por alguém, o que você está imitando? Está imitando Jesus. Você está sendo um pequeno Cristo aqui na terra. Alguém está olhando para você e está dizendo: esse aí é como Jesus, ele dá a vida pelas pessoas. E também, escute só, pasmem, é um sinal de vida espiritual. Eu quero ler esse texto, porque senão tem alguém que não vai acreditar no que eu estou falando. 1 João 3,14. Irmão, a pessoa que dá a vida pelo próximo, pelo seu irmão, é sinal de que ele tem vida espiritual. É sinal de que ele é salvo. Nós sabemos que passamos da morte para a vida. Quando é que eu sei? Porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão, permanece o que jeito? Na morte. A pessoa que não consegue amar o irmão que vê, como que pode amar a Deus que nunca viu? Então quem não ama, quem não dá a vida, porque amar é dar vida. Tira isso da sua cabeça, que amor é esse negócio de sentimento carnal. Para com isso, passageiro. Amor é manifesto nas suas atitudes, no cuidado e outras coisas mais que envolve, tá certo? Agora escute isso aqui, o texto está dizendo que um dos sinais que identifica que alguém nasceu de novo, que saiu da morte espiritual para a vida espiritual, é que ele ama e dá a vida por alguém. Agora vem a pergunta: e o que é dar a vida pelos irmãos? O que é dar a vida pelos irmãos, né? E o que é? Dar a vida pelos irmãos tem a ver com buscar e fazer o bem para eles, dedicar tempo e recursos a eles. Por exemplo, olha só, nessa continuação desse contexto aqui de 3 João, ele fala assim: assim como Jesus deu a vida por nós, nós devemos dar a vida por nossos irmãos. Aí ele continua: se você tem bens materiais, recursos, e você vê um irmão necessitado, e você fecha o seu coração, como pode estar nele o amor de Deus? Não amemos só de palavras nem de língua, mas de obra e em verdade. O que João está dizendo? Se eu amar, eu vou dar o recurso que eu tenho para ajudar o meu irmão. E o que é dar o recurso para o meu irmão? Para você ter um recurso material, o que você tem que fazer? Trabalhar. O que você tem que fazer? Dar o tempo. Você dá o seu tempo. É fácil ganhar dinheiro? Para mim nunca foi. Tem que ralar. E é quando você se dispõe de um recurso material que é seu, e você dá para alguém, é suor do teu trabalho. O que você está dando para ele? Você está dando o teu tempo, você está dando a tua vida para ele. Então, dar a vida pelos irmãos é você se dedicar, a ele em algo, você se dedicar a ele em algo, dedicar na causa dele, na vida dele, entende? Porque muitas vezes o que vai acontecer? Você tem causas terríveis que você está guerreando, mas sabe o que você faz? Você tem um momento, você para de orar por você e você se dedica à causa de alguém. O que você está fazendo? Você está dando a sua vida por essa pessoa. Porque você está colocando a dor dela maior do que a sua dor. Você está colocando a necessidade dela maior do que a sua necessidade. Você está se colocando na posição que ela está. Então, isso é sinal de quem nasceu de novo, gente. Vamos adiante. E a fé, não é só amor, do teu amor e da tua fé. Fé é pistis, que significa convicção da verdade de algo, o caráter de alguém em que se pode depositar total confiança. Aqui fé significa o recebimento da mensagem da salvação e uma conduta baseada no Evangelho. A fé salvífica é fundamentada na morte e ressurreição de Jesus.
O que nós chamamos de mensagem, é isso que nós chamamos de mensagem da cruz de Cristo, tá certo? Escute só isso aqui tremendamente. Ninguém pode ser salvo se não crer na mensagem da cruz. O Deus que tomou a forma humana, cumpriu o seu ministério de poder aqui na terra, curando, libertando, salvando pessoas, se entregou na cruz, morreu em nosso lugar, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e vai nos buscar. Essa é a mensagem da cruz, esse é o Evangelho. E essa mensagem da cruz é o que nos liberta, tá certo? É essa mensagem que nos liberta. E a nossa fé é fundamentada nisso, na morte e ressurreição de Jesus. É fundamentada no Evangelho. Então nós estamos apoiados na mensagem da cruz. Perceba isso aqui comigo agora. 1 Coríntios 2, 4 e 5. Dobre a sua atenção, porque aqui tem uma aplicação muito importante. Porque nada me propus a saber entre vós, a igreja que estava em Corinto, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. Qual foi a mensagem de Paulo para os coríntios? Jesus Cristo crucificado. Ele pregou da morte, ressurreição. Ele falou sobre Jesus, só sobre o poder da cruz. Ele não pregou outro tema. Ele não pregou. Quando Paulo esteve com eles, ele só pregou a mensagem da cruz. Aí vem a pergunta: por que só pregar a mensagem da cruz? E aí eu respondo. Vamos ler aqui, ó. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Versículo 5. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Perceba isso aqui agora, aqui comigo. Até que as pessoas compreendam e creiam no Evangelho de Jesus, não há nada mais a ser dito a elas. Nada mais pode ser dito, até que a pessoa entenda que Cristo é Senhor, que Ele morreu, Ele ressuscitou para nos libertar da condenação, da culpa, para nos libertar da escravidão do pecado, para nos libertar das garras de Satanás. Enquanto uma pessoa não entender isso, eu não posso passar para outra mensagem. A mensagem a ser pregada até que alguém entenda é essa. A mensagem do Evangelho, que Jesus Cristo foi crucificado. Agora percebe só isso aqui comigo. Paulo está dizendo aqui de palavras persuasivas. O que é palavras persuasivas? Que existem pessoas que pregam com palavras persuasivas só de sabedoria. As pessoas podem ser persuadidas pelo medo ou por vantagens próprias. Por exemplo, aceita Jesus, porque senão você vai para o inferno. Eu estou sendo persuasivo. Eu estou colocando medo nessa pessoa, e não que ela não vá para o inferno, se não crê, né? Mas eu estou apelando para persuasão. E aí eu digo para você, aí eu pinto o céu. Como que é o céu? O céu é de glória, não tem dor, não tem sofrimento. E o inferno? Dor, sofrimento que nunca acaba. A pessoa vai olhar e vai falar o que? É melhor o céu, né? Ah, então eu vou para Jesus. Mas ela foi só persuadida. Quer ver? Outra maneira de persuadir com vantagens. Aceite Jesus, Deus vai mudar a sua vida, Deus vai prosperar o seu caminho. Eu estou persuadindo a pessoa, porque ela está com dificuldade, ela está vivendo uma vida dura. E eu estou apresentando um Jesus que pode melhorar a vida dela. Então eu estou sendo persuasivo. Mas essa não é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é o quê? Que o pecador tem que se arrepender dos seus pecados. Quando Paulo disse que ele não pregou palavras persuasivas, o que ele está dizendo? Eu não preguei, venha que vai melhorar, não que isso não seja uma verdade, claro que melhora, mas o que ele está dizendo? Eu preguei foi contra o pecado, eu preguei para vocês abandonar os vícios, eu preguei para vocês sair da escravidão do pecado, eu preguei para que Satanás não influencia mais os seus pensamentos, o seu coração. E aí o que aconteceu? Paulo está dizendo, quando eu preguei, houve demonstração do Espírito. O que é a demonstração do Espírito? O Espírito Santo é que convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo bate no meu interior, bate no meu coração. E ele diz assim, você precisa confessar a Jesus? Você precisa entregar a vida para Jesus? Veja, você é um imundo pecador. Aí a pessoa se vê e fala, meu Deus, eu sou um pecador miserável, condenado ao inferno. Isso não é, agora não é persuasão, agora é convencimento do Espírito. É por isso que hoje em dia existe muita gente persuadida, mas não convencida pelo Espírito. E aí só serve a Deus por vantagens ou por medo. Mas não serve a Deus porque foi regenerado, transformado.
Vocês estão aqui ainda, gente? Pensei que vocês tinham ido embora. O poder da mensagem da cruz liberta, e eu repito, liberta do pecado, liberta da escravidão do pecado. Porque a fé em Cristo Jesus faz o quê? Vence o mundo. E o que o mundo tem? O mundo tem as suas concupiscências e desejos carnais. O mundo está me atraindo, vem para o prazer, vem para a prostituição, vem para a vida fácil, vem para as glórias. O mundo está me chamando, mas pela fé em Cristo Jesus, eu venço esse mundo. Louvado seja Deus. E ainda mais, escute isso. Então, a fé em Cristo vence o mundo e os prazeres terrenos. E ainda sabe o que mais faz? Lança fora o medo. Escute só, eu estive até ministrando na tarde da bênção falando disso, isso aqui é muito violento, gente. Escute, por que uma pessoa tem medo? Por que uma pessoa tem medo? Medo da condenação, medo do inferno, medo de se perder, medo de morrer. Por quê? Quando ela está longe de Deus. As pessoas que estão longe de Deus, elas sentem medo de morrer, sentem medo do inferno. E por que eu sei disso? Porque Davi cantou: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Qual é a razão disso? Porque tu estás comigo. E em 1 João 4,18 diz assim: o amor lança fora todo medo. Porque se eu estou fincado no amor de Deus revelado em Cristo na cruz, eu não tenho medo mais da morte, eu não tenho medo mais de Satanás e nem dos demônios, eu não tenho medo mais de ninguém, de nada. Por quê? Porque eu sou salvo, eu estou fincado, alicerçado no amor do meu Deus. Xarabacalabarachere-mandaravasúpia. A nossa fé não é sustentada por palavras de sabedoria humana, mas pelo poder transformador da mensagem da cruz. Paulo, quando escreve aos Tessalonicenses, 1ª Epístola 1, 8 e 9, ele diz assim: vocês se converteram, abandonaram os falsos deuses, os ídolos, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e essa fé tem se espalhado por toda a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Essa fé em Jesus é que nos faz sermos firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor Jesus. 1 Coríntios 15, 58, seja firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque há uma recompensa. O que faz o crente estar firme, o que faz o crente caminhar, é a sua fé em Cristo Jesus. Ele não está apoiado em palavra persuasiva de sabedoria humana, ele está apoiado na morte, na ressurreição, no Evangelho, na palavra da cruz, porque a palavra da cruz é loucura para quem perece, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus, é poder de Deus. A carne não domina, o pecado não te vence, e nem Satanás pode te escravizar. Aleluia. Põe a mão no ombro desse vizinho e diga para ele: o poder da cruz está na tua vida. Se é verdade, só os libertos vão adorar agora. Adore a presença desse Deus. Eu não tenho do que me gloriar, disse Paulo, senão eu me glorio na cruz. Eu me glorio na cruz. Eita, desceu aqui, hein? A fé para com os irmãos, agora vamos para com os irmãos. A fé para com os irmãos envolve as questões espirituais. Veja só, fé para com os irmãos, o que significa? Já falei o que é ter fé em Cristo. E agora, o que é ter fé nos irmãos? A fé para com os irmãos. O que significa isso? Fé para com os irmãos. Eu te explico. Envolve as questões espirituais do relacionamento com os irmãos. Veja só, segundo a Timóteo 4,10. Olha o que diz a Bíblia. Porque Demas me desamparou. Oh, poxa vida, me desamparou? Era meu irmão em Cristo, caminhava comigo, congregava comigo, por que me desamparou? Me desamparou amando o presente século. Agora, mas olha aqui, o que significa desamparou? Em cataleipo, no grego, significa abandonar, deixar para trás em grandes dificuldades, deixar em apuros. Então, Paulo está numa luta espiritual, sim ou não?
Aqui ele está preso, a guilhotina está para passar na cabeça dele. Em vez do camarada estar lado a lado com ele, orando, incentivando, encorajando. Não, Paulo, Deus é na tua vida. O que ele faz? Sofrer pelo evangelho? É fora. Deixou o camarada sozinho lá em dificuldade. Quantos crentes não abandonam os cultos, hein? Abandona os seus irmãos. Você está abandonando, você está desamparando os seus irmãos. Você não tem fé para com os seus irmãos? É fazer que nem aquela malandragem de Davi. Põe ele na parte mais forte da guerra e deixa ele dar as costas. Deixa ele lá, se lascar. Tem gente que até hoje não entendeu o que é vida cristã. Pega isso aqui e não esquece mais. Quando a pessoa desvia ou deixa de congregar, ela não somente cai da fé, mas abandona e deixa os seus irmãos em dificuldades. Ao contrário de Demas, Barnabé encorajou, fortaleceu os irmãos para permanecerem no Senhor, conforme nós vemos em Atos 11:23. Barnabé falou: Deus é na vida dos irmãos, permaneça nessa graça, permaneça buscando ao Senhor. Veja, não desamparou não, está lá. Aí você vê alguém em dificuldade, está lutando, porque você pensa que é fácil lutar com uma pessoa que está em uma dificuldade terrível? Você luta com ela, você luta, ela desanima, aí você luta de novo. Irmão, isso vai te sugando. Se você não tem amor e fé para com esse irmão, você vai ajudar ele? Fala, esse irmão não quer nada com nada não. Aleluia. Aleluia. Eu agradeço por aqueles que não desistiram de mim. Quem pode dar um brado de louvor por isso? É o Senhor. Escute, se quando Tiago, o apóstolo Tiago, em Atos 12, quando ele foi morto, os irmãos não tivessem fé para com Pedro, ele também teria morrido, porque Tiago acabou de ser morto ao fio da espada. Pedro está preso, e com a sentença Herodes vai pôr ele para morrer também, vai matar ele. Só que a igreja teve fé para com Pedro. O que a igreja fez? Grudou com ele na oração. Pedro estava guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele. Qual foi o resultado? Deus enviou o anjo, resplandeceu a luz e tirou Pedro daquela situação. Através da oração dos irmãos, Deus vai te livrar dessa situação que você está passando. Aleluia, aleluia, aleluia. Tenha fé para com o teu irmão. Essa questão de ter fé para com os irmãos é tão séria. Escute o que eu vou falar, você não pode esquecer disso. Porque no Antigo Testamento, um povo que estava numa cidade ali, num povoado de Meroz, irmão, foi amaldiçoado porque não teve fé para com o povo. E eu vou ler o texto, só vou ler. Juízes 5:23, veja só. Você sabe que Débora e Baraque foram para a guerra contra Cícera, Jabim. E aí o que acontece? Eles precisam de força, o número do exército de Israel era desfavorável. Eles precisam de ajuda dos irmãos. Vem cá, vamos guerrear conosco. Vem orar conosco, vem jejuar conosco. Estou falando para nós hoje. Vem perseverar conosco. Só que o que aconteceu? Amaldiçoai a Meroz. Quem está dizendo? Diz o anjo do Senhor. Acremente ou duramente, amaldiçoai os seus moradores, porquanto não vieram em socorro do Senhor. Em socorro do Senhor com os valorosos. Que Deus precisa de socorro? Socorro quem aqui? É socorro do povo. Então Deus está dizendo, não quis ajudar o povo, né? Vai ser amaldiçoado também. Abandonou os seus irmãos, né? Vai ficar desse estado também. É isso que Deus falou aqui, ó. Está vendo que acarreta coisas ruins para aquele que abandona os seus irmãos? Não abandone, não desampare. Você faz parte de um corpo. Você faz parte de uma família. Lava súbria. A sua alegria é a nossa alegria, mas a sua tristeza também é a nossa tristeza. A sua bênção é a nossa bênção, mas a tua luta também é a nossa luta. Oh meu Deus. Vamos lá, agora a parte, eu falei, resumida, a parte maior estava aqui do estudo. Parte B. Então teu amor e a tua fé que tens para com o Senhor Jesus. Escute isso, para com aqui é prós no grego, é uma preposição que significa em direção a. Indica o movimento em direção, no caso aqui é Jesus. Amor e fé direcionadas a Cristo. Isso nos mostra que Jesus é o centro. O que significa Jesus ser o centro? Tudo gira em torno dele. E que ele é o nosso alvo. Porque dele, por ele, para ele
são todas as coisas. Apocalipse 2:1. Eu sou aquele que anda no meio dos 7 castiçais. 7 castiçais é o tipo da igreja, como nós. E quem que andava no meio da igreja? Jesus. Por quê? Ele é o centro. Tudo aqui gira em torno dele. A sua vida gira em torno dele. O seu trabalho gira em torno dele. A sua família gira em torno dele. O seu ministério gira em torno dele. A tua saúde. Aleluia. Diga bem forte: tudo é teu, Jesus. Aleluia. Adora a Deus por isso. Adora a Deus. Aí alguém entrou aqui. Eu pensei que o negócio girava em torno de mim. Não. Até a bênção que tu recebe não é para você mesmo, é para a glória de Deus. Sabia disso? Agora veja só, vou ler esse texto, Filipenses 3:14. A nossa amor e fé para com Jesus, amor e fé direcionadas a Cristo. Por quê? Porque Ele é o centro, e segundo, porque Ele é o nosso alvo. Irmãos, quanto a mim, isso aqui é de se alegrar, gente. Não julgo que haja alcançado. Alcançado o quê? A ressurreição ainda, né? Paulo vai aguardando. Mas uma coisa faço, e que esquecendo-me das coisas que atrás ficam. O que ficou para trás aqui? Paulo, escute, antes de eu ler. Aqui ele está falando do quê? Ele está tomando a vida espiritual como uma corrida, como alguém que está correndo por um prêmio. Lembra? Os atletas antigamente corriam, e quando eles ganhavam, pelo menos naquela época, eles ganhavam uma coroa. Só que aquela coroa se murchava e se desfazia. Esse era o prêmio, a coroa. Só que Paulo está dizendo que agora ele está numa corrida do quê? Da fé. E qual é o prêmio? Primeiro, antes de falar do prêmio, ele está dizendo o quê? Esquecendo-me das coisas que atrás ficam. O que fica para trás? O meu passado. Eu sou uma nova criatura. E o que fica para trás? Quem está correndo pode olhar para trás? Então por que você está olhando para as dificuldades, para as aflições que está tentando chamar a sua atenção? Você é um corredor. Se você olhar para trás, vai trupicar e vai cair. Para de ficar olhando para o passado. Para de ficar olhando para as aflições e tribulações. Você não está entendendo que você não está entendendo que essas aflições só estão querendo chamar a tua atenção para você perder o fio da meada, perder o teu alvo. Mas eu não fico olhando para trás. Eu vou avançando para as coisas que estão diante de mim. E o que está diante de mim, Paulo? Fala aí, Paulo. Versículo 14. Olha o que está diante de mim. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Escute isso aqui, pelo amor de Jesus Cristo. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer o que? Esse prossigo é esforçando-me ao máximo, com o propósito de alcançar o prêmio. E qual é o prêmio? O prêmio é a vida eterna. O prêmio é o plano de Deus revelado em Cristo Jesus. Jesus Cristo é o nosso alvo. E qual que é o nosso alvo? É Cristo, é estar unido a Ele, desfrutar da sua presença, conhecer a Ele como Ele é por toda a eternidade. Esse é o nosso alvo. Nós estamos correndo e olhando para o alvo. Quem é o nosso alvo? É Jesus. É Jesus. Eu prossigo, esse é meu prêmio. Eu vou chegar em Jesus, eu vou conhecer Jesus, eu vou desfrutar da vida eterna com Jesus. Cora machere manda calabassubi de canto labraçai. Oh meu Deus do céu, eu preciso descer aqui. Tem corredores, meu filho, aleluia, que estão correndo. E assim, correndo assim, você está perdendo velocidade, você está perdendo tempo. A corrida é assim, você vai e olhando para Ele, você vai correndo e olhando para Ele. Aí tem dificuldade, tem aflição te chamando, você fala: eu te ignoro porque eu estou olhando para Ele. Ele é mais importante. Jesus é mais importante do que a dor. Jesus é mais importante do que a aflição. Porque quando eu chegar até Ele, sabe o que vai acontecer? O meu corpo vai ser transformado em um corpo glorioso. Você vai gritar bem forte comigo: o meu alvo é Jesus Cristo.
Era machanda cava sore mentre caia. Alabachere clama súbria. Essa é a nossa vocação em Cristo Jesus. É conhecer a Jesus como Ele é. Porque agora somos filhos de Deus. Mas ainda não é manifesto o que haveremos de ser. Mas quando Ele se manifestar para vir buscar a nós, nós veremos Ele. Porque assim como Ele é, nós seremos também. Aleluia! Aleluia! O prêmio que você vai ganhar não é prêmio de Mega Sena, não, rapaz. O que você vai ganhar é o prêmio da vida eterna. Aleluia, aleluia, aleluia. Você vai conhecer Jesus como Ele é, sem segredo, sem véu. Meu Deus, eu estou sentindo uma glória tão forte aqui, meu Deus do céu. Levante as duas mãos mais alto que você pode e diga bem forte isso comigo: eu conhecerei a Jesus Cristo como Ele é, porque como Ele é, eu também serei. Se é verdade, adore a Deus por 30 segundos aqui agora. Só quem crê que vai desfrutar da eternidade com Cristo, só quem crê que vai desfrutar da eternidade com Cristo. Recebe o clamas. Eita, olha só isso. Vamos lá, parte final, encerrando, mais 10 minutinhos. O teu amor e a tua fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos. Aqui vai doer, mas vai ser bom. Ó, para com todos. O amor e a fé dele era para com todos. O amor e a fé de Filemão era imparcial, ou seja, ele não favorecia uns e outros, não, de acordo com a sua preferência. Como se Filemão dissesse: esse aqui pende para o meu lado, eu vou favorecer ele. Ele não fazia isso. Então ele está dizendo: ó, eu não amei e tive fé para com os meus que eu tenho preferidos. Ele, como líder da igreja, o que ele fazia? Amava e tinha fé para com. Isso aqui vai doer, essa pancada. Isso aqui é uma pancada agora, mas vai ficar bom. Veja só, Tiago 2:1. Tiago 2:1. A pancada boa. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, olha lá, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Espera lá, favorecer uns e distinguir uns de outros. Por quê? Por que alguém está fazendo distinção aqui no meio da igreja, isso aqui, viu? Não é lá fora no mundo, não, é no meio dos irmãos. Olha o que ele diz: porque se no vosso ajuntamento é culto, templo, entrar algum homem, ó, com anel de ouro no dedo. Imagina um bacana entrando aqui com anel de ouro no dedo, com veste preciosa, trazendo para os dias de hoje roupa da Gucci, do Hugo Boss, da Louis Vuitton. Nem eu falei porque falaram. Olha só. E entrar também, ó, algum pobre, ó, com sórdida vestimenta. Sabe o que é sórdida vestimenta? É como que alguém que veio direto do trabalho, roupa suja, como se fosse um mecânico, como se fosse alguém que, enfim, trabalha na limpeza e viesse com a roupa do serviço. Aí, o que os irmãos estavam fazendo, ó? E se atentares para o que traz a veste preciosa, e lhe disseres: ó, aqui, ó, assenta-te tu aqui, num lugar de honra. Mas por que está honrando ele? Porque ele tem. Agora, olha só o que ele diz para o pobre. E disser para o pobre: ó, tu fica em pé aí mesmo, ó. Ou senão, assenta-te aqui abaixo do meu estrado, no pior lugar que tem. Fica aí, ó, nesse cantinho aí, para você tá bom. Não podemos amar e auxiliar espiritualmente as pessoas por interesses escusos, porque Deus não faz acepção de pessoas. Atos 10:34, isto é, o que é acepção de pessoas? É receber de acordo com a cara. Deus não tem favoritos no assunto da salvação. Você já reparou, irmão,
Que tem pessoas, quando vê alguém que é avantajado financeiramente, irmão, ele profetiza, ele cola do lado. Esse aqui é meu brother, esse aqui é meu amigo. Agora tem aquele irmãozinho que não tem um passarinho para dar água. Não tem. Deus abençoa, viu? A profecia no lado daquele lá passa longe. Ixi. Aleluia. Ainda bem que nosso Deus não é assim. Pelo contrário, a Bíblia diz que Deus escolheu os necessitados, os desfavorecidos. Glória a Deus. Então escute, nós não podemos, porque tem um outro lado, tem pessoa que despreza a pessoa porque ela tem, porque tem inveja do que a outra tem. Então ninguém pode desprezar nem o que tem, nem o que não tem, porque as pessoas não valem o que elas têm, as pessoas valem o que são. Nunca se aproxime de alguém com interesses escusos no seu coração. Se você se aproximar de alguém, sendo pobre ou sendo rico, que seja verdadeira a sua amizade. Que seja... Eita, estou sentindo uma glória aqui. Uma glória de Deus aqui. Aleluia. Aleluia, Santo Espírito de Deus. Então no nosso meio, no meio da igreja, não pode haver acepção de pessoas. Não pode haver. Entende? E o que eu estou dizendo, não estou dizendo aqui, você deve entender, né? Existem pessoas que é de mau caráter, existem pessoas que são caluniadoras, essas pessoas querem a distância da minha vida. Não vou fazer acepção dela, mas amizade não quero. Passa longe. Vou orar por ela, vou desejar o bem por ela, mas amizade, jamais. Isso não é fazer acepção, isso é agir com sabedoria. Certo? Há um ditado que diz, esse ditado você conhece, não está na Bíblia, mas é verdadeiro. Me diga com quem tu andas. As más companhias corrompem os bons costumes. Tá? Então não confunda uma coisa com outra, tá certo? Glória a Deus. Parece que essa aqui vocês ficaram mais quietinhos, né? Agora encerrei. E essa aqui então agora vai extinguir o glória, viu? Porque... E para com todos os santos. Volta, santos. Então o amor e a fé de Filemão é para com Deus, para com Jesus Cristo, que é o nosso Deus, e para com todos os santos. Quem que é os santos aqui? É os irmãos, é os crentes. Por que nós somos chamados de santos? Nós somos santos porque Cristo nos purificou com o seu sangue. 1 João 7. Se andarmos na luz, como na luz Ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Por que nós somos santos? Porque o Espírito Santo habita em nós. Eu vou usar esse texto, que tem muitos, né, que fala, mas eu prefiro esse hoje. 1 João 2,20, João fala assim, vocês têm a unção do Santo. Ou seja, a unção do Espírito Santo está na nossa vida. E qual é a unção do Espírito Santo? Essa que você está recebendo hoje, a unção do ensino. Aleluia. Quer conhecer um crente ungido? Ele tem afinidade com o estudo bíblico. Esse é o verdadeiro ungido. Quem não, olha, perceba só, quem não vive em santidade, não oferta um verdadeiro louvor a Deus. Romanos 12:1, rogo-vos pela compaixão de Deus que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Se você não vive em santidade, a sua caminhada fede nas narinas de Deus. Mas se você vive em santidade, o seu louvor é um perfume suave. Escute, quem não vive em santidade, primeiro, repito, não oferta um verdadeiro louvor a Deus. Segundo, será impedido de ver o Senhor. Alguém aqui tem esperança em ver o Senhor? Seja santo, porque Hebreus 12:14, segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Tem esperança de ver a Deus? Você vai ter que ser santo para isso. E outra, a pessoa que não viver em santidade, ela perderá a sua parte na herança eterna. Colossenses 1:12, porque a Bíblia fala da herança dos santos na luz. Então só tem herança eterna quem é santo. A santidade, agora pega aqui, estou encerrando. A santidade é a vontade e o chamado de Deus para nós. Eu vou repetir. A santidade é a vontade e o chamado de Deus para nós. Alguém pergunta aqui,
Pastor, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Qual é o chamado? Para que Deus me chamou? Pronto. Deus te chamou para a santidade. A vontade de Deus é que você viva uma vida santa. E Deus te chamou para isso, para que você seja santo. Vamos ver o texto? Eu falei, essa aqui é uma pancada um pouquinho maior que a outra. Mas é uma que sara e deixa o crente bom. Na fé. Vamos lá, 1 Tessalonicenses 4. Não me deixa sozinho aqui que nem um Demas agora não, hein? Termina a mensagem comigo. Porque esta é a vontade de Deus. A vossa forte santificação. Que vos abstenhais. O que é a prostituição? Aqui é porneia, da onde se originou a palavra pornografia. E o que é, ou poderia ser traduzido, imoralidade sexual. Qual é a única configuração de vida sexual que Deus aceita? Um homem casado com uma mulher. Escute, esse estilo de vida sexual, um homem casado, não é um homem que se ajunta com uma mulher, é um homem casado com uma mulher. Essa vida sexual é abençoada por Deus. Uma pessoa fornicando, ou seja, não é casado e tem vida sexual, isso é imoralidade, isso é prostituição. Um homem se deitando com outro homem, prostituição. Uma mulher se deitando com uma mulher, prostituição. E qualquer outra configuração, isso se chama o quê? Prostituição. Você está cavando a sua sepultura se você vive isso. Eu falei que agora ia extinguir, né? Não tinha como também. Agora veja, o versículo de número 4, que cada um é individual. Eu não posso ser santo por você, nem você por mim. E cada um de vós saiba possuir o seu vaso. O que é vaso? É corpo. Cada um saiba possuir o seu corpo em santificação e honra. Agora imagine, você teria coragem, pega isso aqui. Imagine, você teria coragem, você está vendo um vaso. Lá tem cobra peçonhenta, que é venenosa, escorpião, e põe outra bicho peçonhento, está tudo junto. Você teria coragem de colocar a tua mão e deixar lá? E por que você acha que o Espírito Santo pode ficar em você habitando cheio de pecado assim? Você está cheio de escorpião e serpente no coração e acha que o Espírito... Eita! Irmão, desceu um temor aqui forte aqui, hein? Você acha que o Espírito Santo vai permanecer num ambiente como esse, tomando ferroada? Eu estou usando uma ilustração aqui. Porque o pecado faz isso. O pecado macula o nosso corpo e desonra o Criador. Eita! Quer ter uma vida sexual que agrada a Deus? Case, tenha um matrimônio. Construa uma vida em Cristo Jesus. Isso aqui, ó. Remarcatara chebe. Adorou que meu dotere que te xerebe que saio. Eu sei, pai, eu sei. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Agora veja, 8, estou encerrando, 8, vamos lá. Portanto, quem despreza isso, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Quando alguém está pecando, está se prostituindo, ou qualquer outro pecado, ele está rejeitando quem? Ele está desprezando quem? A Deus. Quando a pessoa, vamos supor, aqui eu estou falando, uma moça, um rapaz, vai lá e tem relação sexual sem ser casado, o que ele está desonrando aqui? Quem que ele está desprezando? Aí fala, estou escondendo do meu vizinho, estou escondendo do meu parente, estou escondendo da minha mãe, estou escondendo do meu pai. É bocoió. E Deus não está vendo não, é? Fala assim para dar um choque de realidade. Ah, ninguém está vendo a situação, não mesmo, né? Deus é tonto agora, né? Aqui despreza, estou sentindo uma glória tão forte hoje. A palavra despreza é arthetel, que significa rejeitar, fazer pouco caso, pôr de lado. Quando alguém se prostitui, sabe o que ela está fazendo de Deus? Está fazendo pouco caso de Deus. Ah, Deus nem ligo. Está colocando Deus de lado. Quero lá saber de Deus coisa nenhuma. Está rejeitando, está colocando Deus de escanteio. Só que eu tenho uma notícia para alguém aqui. Essa palavra ainda, desse significado, significa desconsiderar a grandeza de Deus e acreditar que não se pode confiar no que Ele falou. E o que Deus falou, meu querido irmão? Sabe o que Deus falou? Escute,
nós não podemos desconsiderar e rejeitar Deus e a sua palavra, porque não ser santo é desconsiderar Deus e aquilo que Deus falou na sua palavra. Mas as pessoas desconsideram uma coisa, que Deus falou o quê? Em Gálatas 6, 7, 8, Deus não se deixa escarnecer, Deus não se deixa ser zombado. O que o homem semear, isso ele colherá. Se semear na carne, prostituição, colherá corrupção eterna. Escute só, não zombe da cara de Deus. Esses dias aqui atrás, e é sempre assim, quando a gente começa a orar, começa a se manifestar. Eu estava orando aqui, essa oração era da oração das 11 aqui, e eu dizia, Deus, tem pecado de Acã aqui dentro, Senhor. E eu comecei a orar, vai tirando do meio da tenda essa sujeira. Ah, não demora muito, vai tirando, Senhor, essa sujeira. Ainda tem profeta na casa. Ainda tem profeta aqui dentro dessa casa. Aqui Deus não vai passar a mão de pecado de seu ninguém. Deus está dizendo, abandona essa sujeira, abandona essa imundícia, abandona este vício, abandona essa mentira, abandona essa pornografia, abandona! Era baixando a calabaçura e me candarai. Levante as mãos para o céu, porque uma unção de Deus vai cair aqui nesta noite, nesta igreja. O temor do Senhor toma o teu coração, porque Deus te chamou para ser santo. Seja santo, porque eu sou santo. Aquele que os anjos cantam, santo, santo, santo é o Senhor. É Ele que nos chama para a santidade nesse lugar. Isso é rei, isso é, eita. Obará, se quelemente cova, subra, canta, labaxanda. Deus vai arrancar essa porcaria da tenda. Deus vai arrancar essa sujeira para debaixo do tapete. Deus vai arrancar, vai ter purificação, vai ter limpeza. Hoje eu estou na revelação. Eu estou sentindo que nem aquela mulher acendeu a candeia da palavra, pegou a vassoura e começou a varrer. Vai achar a dracma que está perdida, porque aonde tem luz a sujeira aparece. A cruz de Cristo também aponta para duas dimensões da vida cristã, que nós temos trabalhado aqui. Eu encerro com essas palavras. E quais são as duas dimensões da vida cristã? De Deus para com os homens e dos homens para com os homens. Agora entende por que a cruz, ela é vertical e horizontal. Porque eu tenho a minha responsabilidade para com Deus e a minha responsabilidade para com... Então não anda mais sozinho e nem seja egoísta. Seja a tua casa edificada na rocha. As palmas louvem ao Senhor.